Olá, pessoal. Meu nome é Voля, sou professora do Clube Eslavo. Меня зовут Voля, я преподаю в школе Славянский клуб. E hoje nós vamos ter um webinário onde vamos falar sobre como que é feita a prova de proficiência em língua russa, TOEFL, para o nível A1. Primeiro vamos ver, né, que prova é essa, quem que estabelece, como que ela funciona e o porquê dessa divisão de níveis vamos ver como é feito e com que material nós vamos nos preparar. Então, a prova de proficiência de inglês, né, acho que é o mesmo princípio da abreviação TOEFL, só que em vez de inglês, né, de English, é o Russian de russo. E em russo ela tem a abreviação TRKI, tá? Test по русскому языку, não, esqueci, meu Deus. TRKI. Да, тест по-русскому как иностранному. Teste de russo como estrangeiro, como língua estrangeira, tá? Estrangeiro, lógico, né, como outras provas de proficiência em línguas. Para que serve essa prova? Ela pode servir para entrar na faculdade a partir do nível B1, ela pode servir para obter cidadania. Não é que você faz prova e obtém cidadania, mas para obter cidadania, além de outras exigências, precisa também fazer uma prova de proficiência. Para obter cidadania, precisa ter o nível A2, que é considerado um nível bem, assim, confortável para você viver e trabalhar na Rússia, tá? B1 já é para estudar na universidade. B2 é esperado para você ter depois de terminar uma faculdade em russo na Rússia. Então, já é um nível bem mais avançado. C1 e C2 eu julgaria mais como os níveis de uso profissional, quando você usa russo, inclusive profissional como linguista, né? Principalmente o C2 tem muito a ver com literatura, com várias coisas de terminologia, da filologia, então não necessariamente é preciso colocar essa meta, digo, não desencorajando, né, mas só avisando que C1 e C2 é um nível bastante avançado e que foge um pouco do cotidiano, não é o russo que a gente usa no dia a dia, e sim aquela coisa mais de linguistas. Agora, o A1 é o primeiro nível no qual nós podemos prestar a prova, é considerado o primeiro nível, assim, o iniciante, o nível de sobrevivência, ou seja, vocês chegam lá, conseguem se comunicar, pelo menos o básico, nas situações cotidianas, pelo menos nas situações que vocês treinaram em aula, por exemplo, nos seus estudos, seja com professor ou autodidatas, vocês conseguem relembrar, digamos, situações e aplicar na prática. Isso que é esperado no nível A1. O certificado de se preparar para o A2, por exemplo, e, enfim, às vezes a gente precisa desse autonivelamento, né, de entender onde estamos, se já alcançamos esse nível, se não, e como que fica, né? Nem todas as provas de proficiência têm a divisão entre os níveis logo antes da prova, porque, por exemplo, eu já fiz provas de proficiência de inglês, que não tinha essa divisão, já fiz também de português, que vocês obviamente não vão precisar, né, mas, por exemplo, só para vocês compararem, na prova de proficiência de português, é para todos os níveis, o mínimo nível para passar é B1, menos de B1 simplesmente eles não dão nenhum certificado que você passou, e eles atribuem um nível no resultado da prova, só que qual a dificuldade disso? Todos os materiais da prova não são adaptados, a gente tem que produzir textos a partir de reais notícias da TV e da rádio e dos jornais, produzir textos em vários estilos, e esses textos não são adaptados para o nível que você tem, seja B1, seja C2, eles jogam tudo no mesmo difícil, porque você não entende metade do que está escrito e tem que se virar de algum jeito e cumprir a prova, né, é muito complicado. Então, nesse sentido, o russo é mais fácil, porque você tem que decidir o seu nível antes, e se você vai fazer A1, todas as tarefas lá vão ser no nível A1, não vai entrar nada nem de A2 nem de C2, tá? Vai ser só o seu nível, isso é mais confortável psicologicamente. O problema é se você está na dúvida, será que eu tenho A1 ou A2? O que eu vou fazer?
você tem que fazer simulado antes de prestar a prova e antes de se inscrever na prova, porque senão você corre o risco de se autoavaliar errado, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu fiz o curso completo no Duolingo, então eu acho que eu devo prestar B1, porque já é nível intermediário. E a pessoa chega, não olha a prova antes de ver, é uma história real da nossa experiência do ano retrasado, a pessoa se inscreve no B1, não vê simulado, não aparece nos webinários, não faz consulta com professores, chega na prova e fala, peraí, como assim? Tem tantas modalidades, é tão difícil, eu não entendo o que você está perguntando. Então, assim, é bom se autoavaliar para não ter essa frustração, né? Mas o aluno, de qualquer forma, o primeiro nível, aqui a avaliação seria, ou você já tem esse nível, ou ainda não, ou ainda precisa se preparar. E, basicamente, isso que nós vamos ver agora. Eu vou compartilhar a tela e mostrar o que não foi possível. Por que não foi possível? Eu vou compartilhar a tela agora, só um momentinho, está um pouco demorando, mas já vai. Sim, a prova de proficiência de russo é uma prova oficial, que ela é aprovada pelo governo da Rússia, e existem instituições específicas que são aprovadas para fazer essa prova, né, para aplicar, para elaborar, e uma dessas instituições é a Universidade Estatal de São Petersburgo, inclusive a universidade mais antiga da Rússia, e nós temos parceria com essa universidade, já fizemos, antes da pandemia, 3 edições dessa prova no Brasil, e eu agora tenho o certificado de aplicadora dessa prova, eu também já apliquei essa prova aqui no Brasil, mas, assim, sempre é a Universidade de São Petersburgo que elabora as provas, ela manda, a gente aplica aqui, e agora na versão online, né, dessa vez vai ser online, o que é bom, porque vocês podem fazer sem sair de casa, não precisa viajar para outra cidade, porque da última vez a gente só fez em São Paulo, no Rio e em Brasília, e agora, mesmo se vocês não moram em nenhuma dessas cidades, vocês também podem prestar a prova. E, claro que quando for possível fazer offline, eu espero que um dia a gente consiga, né? E, assim, provavelmente vai ter a prova offline também. Mas, dessa vez vai ser online. E o compartilhamento da tela, nada, né? Sim, e então a Universidade de São Petersburgo, o que eles fazem um grande trabalho de ver os níveis, todos esses níveis que, né, primeiro que meio que dividir, né, definir para que nível você precisa de que conhecimento. Elaboram os simulados, elaboram as próprias provas e... Sim, e eu queria mostrar para vocês justamente isso tudo, só que eu não sei por que o meu computador não está colaborando. Então, está demorando um pouco. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta até agora para, de repente, adiantar. Uhum. Eu tenho. Nessa prova, tem uma parte que a pessoa tem que escrever, uma redação? Tem. Como é que a pessoa vai escrever sem o computador? Tem que comprar aquele teclado cirílico? Primeiro, como que a gente vai escrever? Eu acho que sim, a gente vai conferir ainda isso, porque não fizemos ainda isso com São Petersburgo. Vamos mandar essa pergunta e vou responder para vocês com toda certeza mais tarde, tá? Como exatamente seria... Mas a prova escrita, assim, vai ser certamente em algum tipo de plataforma e você vai ter que digitar, sim. Como é possível digitar? O melhor jeito, de fato, é instalar o teclado cirílico no computador, instalar a língua russa nas configurações do computador, nos idiomas, painel de controle, idiomas, vocês devem ter aí as opções de adicionar mais um idioma e adicionar russo. Mas as letras russas não estão no teclado, né? Então, o melhor jeito seria comprar ou elaborar uns adesivos. Já tem empresas que já vendem isso pronto. Tem, por exemplo, um site, vou fazer até propaganda aqui, de adesivos.art.br, que, se vocês procurarem outros, podem achar outros também, né? Mas, assim, não sei se tem outros, mas esse aqui eu conheço, esse
eu comprei, estou demorando para colar os meus adesivos, porque também comprei computador aqui, tá sem, e eu meio que acostumei, tá por enquanto desse jeito. E assim, aqui tem os adesivos, eles são transparentes e com alguma letra. Os meus são vermelhos, as minhas letras são vermelhas aqui, mas eu aconselharia provavelmente melhor o amarelo, porque em geral as letras latinas que a gente já tem no teclado são brancas. E se você comprar, por exemplo, brancas, vai confundir muito. Vermelho, para quem não tem visão muito boa, ou para quem não enxerga muito bem no escuro, às vezes pode complicar. Eu já ouvi queixas de que, poxa, colei vermelho e fiquei meio, não consigo achar essas letras, tá? Então, podem considerar isso. O amarelo, em geral, destaca bem, não dá para confundir com branco e também é bastante visível, bastante, assim, brilhante, né? Então, sim, acho que o melhor jeito é esse. Se vocês por algum motivo não quiserem comprar adesivos prontos, vocês podem, não sei, inventar algum outro jeito de colar, ou então aprender a digitar sem olhar no teclado. Porém, isso demora um pouquinho, acho que adesivo seria uma boa ideia. E assim, eles não atrapalham para outras letras, porque você cola justamente naquele espaço que sobra, né? Então, você tem letras latinas e cirílicas ao mesmo tempo. E teve a pergunta de Ivan, que foi sobre... Meu Deus, eu esqueci agora. Se o certificado expira. Sim, o nível A1 é o único que expira depois de 2 anos, porque acredita-se que você pode esquecer, né? Você fez A1... e pode, de repente, sim, em 2 anos, se não praticar, se não avançar, pode perder esse nível. A partir de A2, o certificado não expira mais. Então, para alguém, isso pode ser uma informação importante. Sim, assim mais ou menos o certificado, agora que finalmente apareceu a tela, é um certificado oficial com número, com código de barras e tudo, é oficial, que é reconhecido pelo governo da Rússia e isso tudo. Ele é que nem passaporte, ele tem um número único e tudo. E temos aqui a escala de levels, dos níveis, né? O A1 é chamado às vezes também de elementar em russo, porém esse elementar eu sinceramente acho um pouco humilhante, porque, poxa gente, no A1 a gente precisa saber tanto o russo de sobrevivência. Em quanto tempo você consegue alcançar o A1? Geralmente em 100 a 120 horas de aula, aproximadamente. Claro que alguém demora mais, alguém demora menos, mas geralmente menos de 80 horas difícil. 100 horas, 120 horas geralmente é o tempo esperado para você chegar no A1. E basicamente você tem um vocabulário de cerca de 780 palavras, é o vocabulário mínimo que você deve ter no A1. Eu sei que é um pouco difícil avaliar como que seria, né, essas 180 palavras, e lembramos que 180 sem contar as formas das palavras, declinações, conjugações, toda essa maravilha, né, se a gente fosse contar cada forma por uma palavra, seria muito mais, né, mas as palavras na forma inicial, claro. O que nós temos, sim, como que a gente confere se temos esse vocabulário? 780 de que palavras, né? Porque palavras tem inclusive, se quiserem posso enviar para vocês também, não tenho agora, uma lista de, um dos livros didáticos dá, por exemplo, uma lista de 400 palavras internacionais, que você sabendo inglês ou português ou um pouco de alemão, consegue adivinhar praticamente todas, sem saber nada em russo. Se saber o alfabeto, você lê e entende que palavra é. Tem várias palavras assim, dá para fazer uma lista de umas 500 palavras. Será que isso te aproxima a um? Não exatamente, né? Você pode saber algumas palavras fora do nível, mas temos que saber as palavras que não parecem com palavras latinas, por exemplo, né? Mas existe esse livrinho, por exemplo, que se chama Lexический Minimum, o mínimo de vocabulário, né? O vocabulário mínimo para o A1. Como que ele é organizado? Inicialmente,
É uma pena que está travando tudo, mas vamos tentando. Inicialmente, ele dá uma lista na ordem alfabética. Vou enviar esses materiais todos para vocês depois do webinário, tá? E quem for assistir isso depois, também podem solicitar para a Escola Clube Eslavo, que a gente dá acesso. O que acontece? Aqui, nós temos primeiro a lista na ordem alfabética de todas as palavras que você deve saber para o nível A1. Claro que você pode saber mais, você pode, de repente, não ter noção que você sabia essa palavra que está aqui, mas, né, pode até aprender alguma coisa, mas é algo aproximado, é mais ou menos nisso que a gente se orienta quando se prepara para o A1. Ou seja, por exemplo, tem aquele A de auvas, как тебя зовут, tá? Aquele I de início de pergunta, por exemplo, август, agosto, автобус, ônibus, автор, адрес, активный, английский, e por aí vai, tá? Ou seja, aqui está na ordem alfabética. Espero que vocês reconheceram a maior parte das palavras aqui, né? Depois vem B e por aí vai, tá? Só que assim, vocês podem conferir isso na ordem alfabética ou podem procurar, por exemplo, palavra por essa ordem para ver se vocês lembram de tudo, se precisam aprender algo a mais, revisar alguma coisa. E vejam que aqui tem tradução para inglês e para espanhol, não tem para português, mas imagino que provavelmente vocês vão descobrir o significado, pelo menos a partir de inglês e espanhol. Em geral, a gente pode saber o que é, mesmo se não tiver um bom nível de inglês e espanhol. Tem também alemão, francês e chinês, né? Na outra página, porque fica... o livro original era assim, aberto, né? De um lado 3 línguas e de outro, outras 3. Então, aqui, isso tudo vem na ordem alfabética, e depois de terminar a ordem alfabética, aparecem listas de palavras, listas temáticas. Assim que o computador colaborar, a gente vai ver como que elas são organizadas, mas, por exemplo, a descrição de pessoa, né? Então, vai ter человек, люди, ребенок, дети, мужчина, женщина, парень, девушка, высокий, низкий, красивый, некрасивый, tá? Esse tipo de coisa. Молодой, старый. Estão reconhecendo algumas palavras, pelo menos? Ou seria melhor colocar com tradução logo? Sim. Dá para reconhecer, né? Aí depois tem, por exemplo, cores, ou, sei lá, frutas, ou seja, isso é mais fácil para estudar e para revisar, e vocês conseguem ver, assim, o que falta nesse assunto, né? Por exemplo, quanto você domina e quanto não. Vou antecipar logo dizendo que, assim, os temas, aqui, por exemplo, tem teatro, o que está relacionado ao teatro, артист балета, артистка, балет, комедия, ópera. Идти, o verbo идти no sentido de балет идет. Петь, танцевать. Да? Música, que palavras é esperado a gente saber para falar da música? Композитор, музыкант, артист, артистка. Música, песня, концерт, программа концерта, ópera, гитара, пианино. Идти, как концерт идет, петь e слушать. Então, vocês já podem se avaliar, conhecem tudo, tem alguma dúvida, podem logo perguntar, inclusive, né? A gente pode tirar essas dúvidas. Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta, mas é o do ponto anterior, que eu estava pensando aqui. Porque o fato de ter que digitar em cirílico, eu, pelo menos, eu demoro 5 vezes mais o tempo do que eu estivesse escrevendo cursivo. Essa prova tem um prazo, um tempo para fazer a redação? Tem prazo para cada modalidade. Se tiver que digitar essas palavras aí, demora muito. Eu entendo. Eu acho que a gente teria que conferir isso. Eu
eu acho que seria digitar na prova online, mas a gente vai ter que confirmar isso. Antes, ao contrário, a gente tinha bastante estudantes que falavam, poxa, eu sempre digito meu dever de casa, eu nem escrevo no caderno, agora eu vou ter que escrever na prova. Então, tinha o contrário também. Mas eu vou conferir se de repente não existe a possibilidade de escrever à mão e escanear e enviar isso na hora da prova. Talvez exista, né? E também, aproveitando essa pergunta, na prova presencial, se caso vocês queiram prestar a prova algum dia depois da pandemia e tudo, né? Presencialmente, vocês podem escrever tanto com escrita cursiva quanto com letras de forma, porque não existe, tipo, nenhuma prova, nenhum nível, incluindo o C2, não exige a escrita cursiva. A escrita cursiva é a escrita padrão de russo, é comum, é o que todo mundo faz, né? O que é mais, não sei, lógico, mais rápido também, mas se por acaso, por algum motivo, vocês têm alguma resistência contra cursivo, também isso não é problema, vocês podem escrever com letra de forma. Ninguém é punido por isso. Sim, mas agora vai ter essa parte da digitação, mas a gente vai conferir isso, eu ainda não tenho certeza, a gente vai ainda coletar as dúvidas de estudantes sobre a prova online e conferir com a universidade para ter certeza, tá? Mas, em geral, sim, tem limite de tempo para cada modalidade e, sim, o tempo é uma coisa que é bom treinar também, né? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui, então, várias listas temáticas de vocabulário, e no final tem ainda mais um pouco, tem antônimos e sinônimos, que você pode revisar as palavras em pares, por exemplo, né? Tem alguma lista de nomes mais comuns, que é muito útil, porque às vezes a gente vê o texto e fica, tem números também. Então, dá para revisar bastante, para conferir se vocês lembram de tudo ou ainda não, e ainda não sabem, precisam revisar algum tema. E tem algumas, sim, tem também alguns nomes, né, como eu falei. Às vezes a gente vê uma frase que começa, por exemplo, uma frase, uma sentença que começa com maiúscula, a gente fica na dúvida, será que é um nome próprio, ou será que eu que não lembro como, né, alguma palavra, né, então a gente não sabe se é o que é nome ou não é, né? No meio da frase é mais fácil, mas também tem esses nomes mais comuns, o que facilita. Sim, e tem também esse documento, que esse aqui nós traduzimos para português, para facilitar a vida de vocês, porque ele estava em russo, né? Isso seria as exigências para a prova TOEFL A1, ou seja, está descrito, né, o que basicamente você precisa saber nesse nível, não só a lista de palavras, mas a lista de competências, né? Então, aqui também está escrito que mais ou menos são necessários de 100 a 120 horas de estudo, é apenas aproximado e pode variar significativamente dependendo das condições de estudo. Ou seja, claro que as pessoas estão todas diferentes, alguém aprende mais rápido, alguém aprende mais devagar, assim, foca em alguns aspectos específicos, mas é muito importante, né, ter alguma referência. Em que situações vocês já devem dominar nesse nível? Por exemplo, entrar em comunicação, tipo, Здравствуйте, меня зовут, да? Cumprimentar, se despedir, Здравствуйте, до свидания, привет, пока, conhecer alguém, как вас зовут, где вы живете, кто вы, да? Apresentar-se, ou representar ou apresentar outra pessoa, tá? Меня зовут Воля, это Снежана, tá? Então, aqui tem uma lista de coisas que vocês também podem conferir. Será que eu sei fazer isso tudo? Pedir desculpas, agradecer, responder aos agradecimentos, desculpas, fazer perguntas e informar sobre um fato. Enfim, tem essa coisa de... essas questões, né, de competências comunicativas.
E temos também as situações de comunicação. Inclusive, ano passado, nós fizemos um curso só de conversação para a prova oral, ou seja, preparação só para a prova oral A1, e temos esse curso completo. Se tiver demanda, a gente pode repetir esse curso de conversação. E aqui nós juntamos todos os temas exigidos para o A1. Fomos até um pouquinho além, mas basicamente todos esses temas são cobertos e bem trabalhados. Apresentação, clima e tempo, conversa no telefone, falar sobre seu amigo, sua amiga, conversas no restaurante, no refeitório, na loja, no mercado, na sala de aula, falando de trabalho e estudos, rotina diária, na biblioteca, na livraria, países e idiomas, conversas no banco, casa de câmbio, infância, família, bilheteria, hobby, teatro, cinema, correio, nas ruas da cidade, no transporte, na clínica, no médico, na farmácia. Isso tudo então, por isso que eu digo, olha, chamar isso de nível elementar é um pouco humilhante, né? É muita coisa. Mas, por outro lado, também não se assustem, porque a maioria dessas comunicações se resume ao que no nível A1? Como você se chama, como você está, o que é isso, o que você acha daquilo. Então, assim, não são conversas sobre ecologia, o papel da mulher na sociedade, a educação das nossas crianças nas escolas, a educação à distância, nos seus tempos da pandemia. Não é tipo de conversa pro A1, tá? Por enquanto. Porém, na verdade, dá para conversar sobre qualquer tema em qualquer nível. Um spoiler, né? Mas essas situações, em geral, não são, tipo, vocês não devem, tipo, ter uma elaboração enorme, assim, do diálogo, né? Tudo é lógico no nível A1. O que mais nós temos aqui, além dos temas e comunicações verbais? Aqui está falando também sobre as condições técnicas, sobre que tipo de textos vocês já devem entender, tanto diálogos quanto monólogos, tanto os textos escritos quanto o áudio. A escrita também, né, volume de texto que vocês podem produzir até 200 palavras, mais do que isso, não, acho que não é 200 palavras, 200 palavras, não, é o texto para a tarefa, diz que não para vocês escreverem, mas vocês já devem escrever textos de 7 a 10 frases, pelo menos, algo do tipo, né, então esses textos pequenos ainda, no nível A1, com aquele que vocês sabem, mas de 7 a 10 frases vocês devem saber produzir nesse nível. A conversação também, né, vocês podem apresentar algum tema em pelo menos 7 frases também. Não é exigido para vocês falarem meia hora em russo, né, isso não é nesse nível, mas, na verdade, nenhum nível exige meia hora, tá, mas pelo menos 7 frases sobre algum assunto vocês já devem poder saber falar. E aqui tem também essa questão de fonética, vocês devem saber sobre a estrutura da palavra, reconhecer as palavras com a mesma raiz, por exemplo, stol, stolovaya, город, городской, студент, студентка. Vocês devem enxergar que são palavras que têm um certo parentesco, né? Isso já é exigido no A1. Ter uma noção sobre casos. Aqui tem o que é bom nessas exigências também, que nós temos aqui todos os sentidos de cada caso que vocês devem dominar nesse nível, né? Para caso nominativo, para genitivo, para dativo, acusativo, para cada caso tem a descrição da situação em que ele é usado e algum exemplo. Por exemplo, o caso genitivo com preposição pode significar ponto de partida com preposições is e с. Por exemplo, они приехали из Англии. Мы пришли с концерта. Tá? Os verbos de movimento entram no nível A1 muito pouco, só os principais e só os prefixos assim, mais básicos, né? Tipo pri e po. Além disso, não vai. Quem já estudou de repente mais verbos de movimento deve saber do que eu estou falando, né? Então, aqui tem essas situações que vocês podem conferir. Será que vocês já sabem tudo? Eu acho que esse é um dos critérios mais fortes, assim, né? De saber como a gente domina. Pronomes, adjetivos, aqui está dizendo basicamente que categorias de coisas vocês têm que saber.
o verbo, presente, passado e futuro, infinitivo, a mínima noção de perfeito e imperfeito. Então, tem bastante coisa aqui, tá? Então, as exigências seria nosso guia para entender se nos enquadramos nesse nível ou não. Prestem atenção nos exemplos sempre, porque às vezes a descrição está estranha, a descrição está tipo linguística, né, e às vezes tipo tem esse objeto indireto, indica posse, não sei o quê, mas quando você vê a frase, você sabe, я дарю цветы маме, или мама читает книгу дочери. Tá? Vocês sabem esses exemplos, provavelmente. Então, o exemplo, em geral, não parece tão assustador quanto a descrição dessa competência. Sim, basicamente isso. E aqui no final também, né? Eles nos mandam para o léxico mínimo, o vocabulário mínimo. Aqui eu já mostrei para vocês esse arquivo que mostra a lista das palavras necessárias para o A1. Como que é o próprio teste? Nós temos aqui o site do Clube Eslavo, a plataforma EAD do Clube Eslavo, que é virtual.clubeeslavo.com.br. Vocês podem acessar logo. Vocês precisam se cadastrar para acessar e vai aparecer essa página que contém cursos disponíveis, né? TOEFL não é a primeira coisa que vai aparecer. Aqui logo aparece a demonstração de curso de russo para iniciantes. Quem ainda estiver no nível iniciante pode também tentar fazer a simulação para ver como é nosso curso. Aqui está o curso mesmo, que vocês podem acessar depois de fazer a matrícula. Tem a continuação desse curso. E também alunos que estudam na nossa escola em grupos ou individualmente com professores, tem também caderno de exercícios online. Temos também aqui o Rucast, o podcast, que contém áudios e transcrições. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo agora é o simulado de TOEFL, né? Vocês não precisam fazer nenhuma solicitação a mais, é basicamente só vocês se cadastrarem no site, é gratuito, né? Só ter um e-mail e senha de acesso, e aqui vocês solicitam o acesso só clicando aqui. Eu vou tentar agora, não sei se vou conseguir com o computador travando, mas vocês podem fazer isso também. O que tem nesse simulado? Ele mostra 3 modalidades de prova. No total tem 5 modalidades. Quais são? Para cada nível são 5 modalidades. Uma modalidade é gramática e vocabulário, onde são testadas toda essa questão de casos, de conjugações e de vocabulário básico, para vocês entenderem, né, pela lógica, se vocês usam a palavra certa. Leitura, onde tem textos para você ler e responder as perguntas para ver se vocês entenderam o texto. A modalidade de áudio, ou seja, vocês escutam áudios e respondem as perguntas sobre esses áudios. Outras 2 modalidades não tem como avaliar automaticamente, porque são de escrita e conversação. Se vocês quiserem treinar, vocês podem entrar em contato com o Clube Eslavo, agendar aulas só para treinar, para corrigir a prova de escrita, para simular a prova de conversação. A gente faz isso também. E tem também, vou mostrar para vocês material onde vocês podem ver o que é exigido nessas modalidades. Então, aqui no simulado, nós temos só léxico e gramática, só a maior parte, né, da prova. Léxico e gramática, audирование, o áudio e a leitura. Só que, desde que vocês solicitam o acesso, aqui talvez não acontecesse porque eu entro como professora, tá? Então, posso até editar isso. Mas vocês têm acesso para... A partir do momento que vocês solicitam acesso, vocês têm 3 dias para concluir esse teste. Então, é bom se programar quando vocês tiverem 3 dias com o tempo disponível, porque cada modalidade, ela tem uma duração específica, tá? E a prova você não pode parar, tomar chá e depois, né, tomar café e
voltar a fazer a prova, tá? Tem que fazer de vez, pelo menos uma modalidade. Aqui também, vou mandar isso para vocês também, né? Tem 5 modalidades para cada nível, como já falei, e para ser aprovado, você tem que fazer, cada modalidade tem que ter 66% de acertos. Não vale acertar 90% em um e 50% em outro. Aquele que tem 50% não vai ser aprovado, tá? Mas, se em todas as modalidades, tipo, nas 4 das 5 modalidades, vocês tiraram 66 ou mais, e em uma das modalidades vocês tiraram 60, ou 61, 62, não deu 66, mas deu pelo menos 60. Então, ainda é aprovado. E também, se vocês, por exemplo, tentaram fazer a prova, fizeram, né? Mas foram aprovados em 3 modalidades, ou em 4 modalidades, e uma ou duas não conseguiram ainda, vocês podem, na hora de fazer a prova de novo, refazer só essa uma ou duas modalidades que perderam da primeira vez. No pagamento isso não influencia, infelizmente, vocês não recebem desconto, mas ao fazer a prova de novo, não precisa fazer a prova toda, é só uma ou duas modalidades que vocês não fizeram, não tiraram nota suficiente. Também, não tentem, na hora de simulado, por isso que é bom fazer simulado, vocês fazem simulado e descobrem quanto vocês tiraram. Eu diria que 66 ou menos, se vocês tiraram 66 ou menos, fica um pouco arriscado, né? Ou não, né? Vocês que sabem. Mas, assim, pode ser um pouco no limite, porque uma coisa é fazer simulado da prova, outra coisa é a prova com todo o estresse, né? A gente sempre tem essa pressão psicológica, mesmo quando acha que não tem. Mas, se vocês fizerem, tipo, 80, eu já vi também estudantes que falam, professora, mas eu só tirei 80, ou só 85, será que eu estou mesmo nesse nível? Você está sim, porque se a prova é para você tirar 66, se você está com 80, você está com um ótimo resultado. Eu sei que muitas pessoas são perfeccionistas e querem tirar 100%, infelizmente isso raramente acontece, mas isso já é feito desse jeito. Se você tirar 100% em A1, eu diria que provavelmente você não deveria prestar A1, você deveria pensar pelo menos no A2, tá? Então não precisa tirar 100% antes de partir para o próximo nível, não compensa, tá? Só assim, uma dica, né, para vocês não se estressarem com a nota. Eu queria ainda mostrar para vocês a estrutura da prova, tá? É claro que agora está online e vai ser muito próximo, a plataforma vai ser diferente, né? A ideia vai ser muito próximo ao simulado que a gente tem no nosso site, né? No nosso EAD, virtual.clubeslava.com.br. E vou mostrar para vocês agora. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que... Eu não sei se eu perdi, mas aquela lista de palavras, você vai utilizar? Sim. Eu vou enviar, tudo que eu mostrar agora, eu vou enviar para vocês assim que terminar o webinário, e também quem estiver assistindo isso depois, também podem escrever para o Clube Eslavo, que a gente envia, tá? Além de simulado, que está no formato de teste, né? Na verdade, existem edições de simulados físicos, né? Ou escaneados, no caso, né? Dos textos, tipo exemplos de textos, né? Nós temos vários aqui que nós também disponibilizamos, e antes nos preparamos com isso. Online é muito mais fácil fazer léxico e gramática, porque você não precisa ter essa matriz na mão para você ler questões em um lugar e coloca em outro, às vezes erra a questão, isso demora. Agora é muito mais fácil, só clicando no lugar certo, né? Mas aqui também vocês podem ver como que fica, né? E aqui tem as condições. O tempo de, por exemplo, léxico e gramática, a gente demora 50 minutos
para resolver 70 questões, ou seja, é menos de uma questão por minuto. Agora, a questão é, por exemplo, assim, «Мое любимое время года, я очень люблю отдыхать на море». E nós temos que escolher lето, летом, летний или летние, ou seja, a gente tem que saber o que é verão, o que é de verão, o que é no verão, né? Concordância com o gênero do adjetivo, ou se isso responde à questão quando, когда, да? Então, esse tipo de coisa, essa coisa clássica de по-русски и русский язык, да? Que a gente sempre bate nessa tecla, né, para memorizar, que я говорю по-русски, но я знаю русский язык, я изучаю русский язык. Lembram disso, né? Uma das pegadinhas típicas do A1, né? Então, léxico e gramática é aquelas coisas que vocês têm que demonstrar que vocês têm esse conhecimento desses certos temas. Sempre é bom fazer simulado, inclusive porque vocês têm esse tempo contado e vocês já sabem mais ou menos, têm essa sensação de qual rápido vocês têm que responder as perguntas na prova. Porque isso para muita gente é surpresa, que tipo, o tempo voa, assim. 50 minutos, 70 tarefas. Para outros níveis são um pouco mais tarefas, um pouco mais de tempo. O que nós temos? Essa coisa de учатся, занимаются. Basicamente são declinações, preposições, esse tipo de coisa. Conjugações, tempo verbal, tudo que vocês têm de gramática, né? E vocabulário que também está ligado à gramática, essa coisa de ходил, ездил, ехал. Qual seria a opção que a gente tem que escolher cada vez, né? Então, essa é a nossa... esse é o áudio, o léxico e gramática. A segunda modalidade, elas não necessariamente vêm nessa ordem, mas em geral nessa ordem que vem no simulado. A outra modalidade é áudio. O que acontece no áudio? Vocês têm, no início, em geral, não é um texto enorme, é uma frase que vocês escutam e têm que interpretar, porque, assim, não é... Aqui tem as 3 opções, por exemplo, né? A, B e V, e vocês têm que escolher a opção correta. Essa opção correta, ela não é exatamente o que vocês escutaram. Seria muito fácil escolher a frase que vocês ouviram. Não seria, na verdade, mas seria mais fácil. Mas vocês têm que interpretar qual deles é o mais próximo pelo sentido, aquilo que vocês ouviram, tá? Então, é interessante essa tarefa, né? Para associar as coisas. Tem também uma parte que fala de que tem diálogos, e aqui, por exemplo, nós temos que simplesmente descobrir onde que as pessoas estão conversando. Não precisa lembrar onde que eles vão se encontrar, como que alguém se chama, o que ele comprou. Não, você tem que descobrir, por exemplo, они говорят на улице, Б, на стадионе, В, в парке. E se eles estão falando, por exemplo, que eles estão no futebol e estão perguntando qual time que você, né, você acha que é melhor, qual que está ganhando, não sei. Provavelmente na stadione, tá? Vocês estão passeando e admirando a natureza, provavelmente no parque, e por aí vai, né? Então, em geral, é mais para entender o contexto, para ver se vocês se orientam na situação. E depois tem mais questões também mais diálogos e alguma coisa já do sentido do diálogo. Да, например, что забыли взять муж и жена? Паспорт, билеты, фотоаппарат или карту? Ou seja, no diálogo, esposo e esposa estão conversando sobre alguma coisa, falam que esqueceram de pegar alguma coisa, o que eles esqueceram, vocês vão ter que identificar. E também tem uma parte, aqui não dá para ver, mas às vezes tem uma parte onde tem a pergunta e você tem que responder com uma palavra. Por exemplo, как зовут брата Бориса? Сергей. Да? Или где живет Анна? В Москве. Да? Então, vocês têm que deduzir essa informação do áudio e escrever. Em geral, a resposta é breve, tá? E
sim. Às vezes isso aparece. Às vezes isso não está nos testes. Pro A1, raramente colocam, mas às vezes pode aparecer. Isso foi o áudio. Leitura. A leitura é mais simples. Eu acho que leitura, em geral, todo mundo se dá bem, assim, melhor do que em outras modalidades, a maioria das pessoas. Nem todas, mas a maioria. Também, 50 minutos. Sim, no áudio, todo áudio soa 2 vezes no nível A1, tá? E é bom sempre, vocês têm tempo para dar uma olhada nas questões antes de escutar. E é muito legal, porque quando vocês já sabem que vocês precisam procurar, fica mais fácil captar a informação necessária. Na leitura também, mesmo conselho. Primeiro, olhe o que é cobrado e depois veja o texto. Fica mais fácil do que você simplesmente primeiro ler o texto sem saber o que você precisa tirar dele, porque você não vai decorar esses textos todos, né? E, assim, é melhor primeiro saber a tarefa e depois ver o que é cobrado. A leitura são também 50 minutos, são 30 questões, é menos, mas para cada questão você tem que ler alguma coisa, então demora um pouquinho. Olha que bacana, no início você tem que continuar a frase. É só isso, a leitura, tá? Na primeira. Сегодня на улице дождь. А. Возьми сумку. Б. Не забудь зонт. В. Дай, пожалуйста, мои очки. Qual frase cabe melhor aqui? Será que alguém consegue? Tem alguma ideia? Ou algo complicado? Не забудь зонт, да? Lógico, se está chovendo, tem que pegar guarda-chuva. Aqui é questão de, né, vocabulário e entender a situação geral, né? Aqui também, outra parte de questões, são pequenos anúncios e você tem que interpretar o que é exigido, né? Por exemplo, внимание. Isso é interessante. Внимание! Завтра в арт-галерее ежегодная выставка «Земля и люди». Выставка, да, экспозиция. Эта выставка бывает каждый год, каждый день или 1 раз в месяц. Tá? Temos que descobrir com que frequência ela acontece. Não é perguntando como ela se chama, onde, é quando. E aí, alguma ideia? Não? É um pouco complicado, mas dá para identificar. Каждый год. Каждый год, да. Почему? Ежегодно. Да, ежегодная выставка é a exposição anual. Ежегодный – это каждый год. Tem essas palavras interessantes, inclusive vou aproveitar para fazer propaganda de ежедневник, que é agenda, ou seja, a coisa que você preenche e usa todo dia. Ежедневно, каждый день, это синônimo, tá? Esse é o produto do Clube Eslavo. Aqui, né, uma agenda para 2021, quem ainda não viu, veja no nosso canal no YouTube, tem um vídeo que explica o que é e para que serve. É para treinar russo todo dia, inclusive o cursivo e tudo. Mas lembrei por causa do ежегодный, ежедневный, ежемесячный, tá? Tem vários adjetivos assim, que é anual, mensal, diário. Vocês podem não ter isso no vocabulário ativo, tá? No A1, eu acho que não está no vocabulário ativo ежегодный, mas vocês devem saber identificar, год, каждый год. Então, às vezes os textos podem parecer mais complexos, mas, em geral, as perguntas não são tão difíceis na leitura, tá? Aqui tem pequenos textos também com 1, 2, 3. Por exemplo, aqui, olha quanto texto, né? São 4 linhas de texto. Mas a pergunta é só, это статья о празднике, Б, о концерте, В, о композиторе Чайковском. Você não precisa nem ler isso tudo com atenção, né?
Se alguém está enxergando bem, porque está também com letra pequena, né? Eu acho que já pode até dar uma para essa questão. О чем эта статья? О празднике, о концерте или о композиторе Чайковском? Да, Paula? О концерте. A concerto, tá? Você chegou a ler esse texto todo com atenção? Sim, mas ele coloca Tchaikovsky no meio, meio pra Tem uma enganar, pegadinha, tem uma pegadinha de Tchaikovsky, mas aqui a gente vê que, 1 мая в концертном зале состоится концерт, оркестр сыграет вместе, tem também Beethoven aqui no meio para ver que não é só sobre Tchaikovsky, tá? Então, em geral, olhando por cima, o que eu queria dizer, na verdade, é que vocês não precisam, tem pegadinhas, não pode olhar muito por cima, mas também não é uma leitura com 100% de entendimento. E também uma coisa que eu queria avisar para vocês não devem entender 100% dos textos, em nenhum nível, nem A1, nem A2, nem B1, nunca é feito de um jeito para você entender tudo. E, inclusive, uma dica para prova de escrita, acho que só apenas para prova de escrita, vocês podem usar o dicionário bilíngue. Apenas físico, não nada de online, ou só o dicionário físico, mas bilíngue, ou seja, pode ser russo-português, russo-inglês, russo-mandarim, qualquer outra coisa, tá? Qualquer língua que vocês dominam. A partir do B2 é só monolíngua, mas até de A1 para B1 pode ser o dicionário bilíngue. O que mais? Sim, tem mais coisas de texto, acho que é outra opção também. Sim, a prova escrita, em geral, contém só uma, ou às vezes duas pequenas tarefas, mas em geral acho que é uma só para o A1. Você tem 40 minutos para escrever um texto de, no mínimo, 15 frases, aqui, por exemplo, né? Mas isso sempre, na prova, sempre está escrito, e também sempre é avisado na hora de início de cada subteste. Quem aplica a prova avisa, vocês têm tantos minutos, mas vai avisar em russo, então é bom revisar os números, né? 40 minutos, 50 minutos, para não confundir, tá? Na escrita, sempre tem instruções, o que fazer, да, здесь, например, вы хотите познакомиться с русским молодым человеком или девушкой, чтобы переписываться с ним или с ней. Вам дали его или ее адрес. Напишите письмо, предложите познакомиться и расскажите о себе. Ou seja, vocês querem conhecer uma pessoa da Rússia com qual vocês vão escrever cartas um para o outro. É um pouco antigo, mas também esse simulado é um pouco antigo, mas tem outros exemplos também, tá? Mas esse é um dos mais comuns, porque aqui vocês falam sobre si, é a primeira coisa que a gente aprende a fazer quando aprende outro idioma, né? E aqui tem dicas, o que vocês têm que responder nessa carta. Ou seja, carta ou não, seja não carta, né? De qualquer forma, a tarefa escrita, ela não é simplesmente escreva sobre o tempo na sua cidade, não. Escreva se chove, em que mês chove, quando que é inverno, o que você gosta de fazer no verão, se você viaja nas férias, alguma coisa dessa. Ou seja, sempre vai ter umas questões. E quando a gente avalia a prova escrita, nós sempre vemos, será que você respondeu todas as questões? Porque, né, não pular alguma pode ser complicado. Não tentam escrever muito mais do que exigido, porque quanto mais você escreve, mais erros você pode cometer. Então, vai ser descontado, tá? Mas, por outro lado, também, não liguem para os erros ortográficos e de pontuação. Ou seja, tá bom, precisa colocar pontos e vírgulas onde vocês acham necessário, mas não se esquentem muito com regras de russo, são um pouquinho diferentes, mas todos os erros ortográficos e de pontuação são descontados uma vez só, por todos. Ou seja, você esqueceu uma vírgula ou 20 vírgulas, dá no mesmo. Porque a gente não cobra isso. Tipo, isso não é algo que atrapalha a comunicação.
nesse nível, não é um problema. Erros ortográficos também, escrever, não sei, Gorat em vez de Gorot, não é um grande problema. Em geral, vocês não erram isso também. Isso é erro de nativo, tá? Estrangeiro, em geral, aprende a escrever e falar ao mesmo tempo, então não tem esse problema, né? Então, mas se vocês errarem alguma coisa na escrita, isso não é grande problema. O que mais nós temos? Os temas são aqueles mesmos que eu mostrei também de conversação, né? E a conversação, a parte de conversação é composta... sim, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, a modalidade de escrita se chama pismo. Provavelmente vocês conhecem essa palavra como carta, mas ela também significa escrita. Então, se a modalidade se chama pismo, isso não quer dizer necessariamente que vocês têm que escrever uma carta. Pode ser que um bilhete, pode ser que um anúncio, que vocês têm que escrever, um mini artigo para o jornal, não sei, né? Para o jornal da escola, um SMS, alguma coisa assim. Não necessariamente uma carta, só para vocês não se enganarem, porque essa é uma coisa típica, mas está escrito pismo, pismo também é escrita. E subtest 5, sim, essa é uma coisa interessante, conversação. 25 minutos de conversação no total, não é tanta coisa, tá? Vocês não vão ficar lá 1 hora falando. E também, nesses 25 minutos, vocês têm também tempo para ouvir e pensar, né? Não é tudo fala. Tem 3 tarefas. A primeira tarefa são 5, isso vale também para o A2 e para o B1 também, só que no B1 ainda acrescenta mais uma tarefa. Mas no A1 é assim. Primeiro exercício é super simples. Assim, primeiro, em geral, aplicadora da prova vai tentar quebrar o gelo e vai perguntar, como você se chama, de onde você é, onde você mora, alguma coisa dessa que geralmente não é nem avaliada, porque vocês estão só, tipo, se acostumando com a pessoa. Porque, né, pessoa nova, a gente não vai logo, вы не знаете, какая сегодня погода? Poxa, demais, né? Сначала, здравствуйте, как дела? Да, где вы живете, как вас зовут, где вы живете, вы давно изучаете русский язык, да? No A1, em geral, a gente não conversa pra caramba, também, porque cada frase é um esforço, né? Mas um pouquinho se conhece no início, então relaxem, às vezes... Ninguém quer que você não passe, todo mundo está torcendo para você passar, tanto as professoras quanto as aplicadoras, todo mundo está torcendo por você. Então, ninguém está querendo fazer algo mal, fazer alguma pegadinha para você responder errado, nada disso. A primeira parte, nós temos 5 perguntas, uma por uma. Vocês não veem essas perguntas escritas. A aplicadora aqui vai ler, o aplicador, tá? Вы не знаете, какая сегодня погода? Aí você pode falar, сегодня тепло, сегодня солнце, хорошая погода, да? Или сегодня дождь. Não é esperado nada super elaborado, tá? Tipo, com sujeito a pancadas, com pressão atmosférica de não sei o quê. Não, vocabulário de A1, да? Солнце, дождь, снег, холодно, тепло, хорошая погода, плохая погода, да? Pode inventar, se você esqueceu como que é chuva, pode mentir que está fazendo sol, tá? Isso não é... Ninguém vai conferir como que tá. Não, na sua cidade está chovendo agora e você me mentiu. Não importa, tá? Então, sempre é mais fácil falar a verdade, mas às vezes dá para inventar se você esqueceu a palavra. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? É melhor falar, vocês podem ter hora diferente, então, não sei se tem como conferir isso, tem como verificar. Как вы себя чувствуете? Все хорошо, какая-то проблема, мне плохо, у меня болит нога, да, у меня стресс. Скажите, пожалуйста, вы говорите по-английски? Да, я говорю по-английски. Não pode falar да, нет или не знаю. Por quê? Porque se você falou да, нет или не знаю, eu não sei se você está respondendo a pergunta ou você está falando qualquer coisa para passar, tá? Agora, скажите, пожалуйста, вы говорите по-английски?
Да, я говорю по-английски. Это хороший ответ. Или вы не знаете, какая сегодня погода? Я не знаю, я не вижу, какая погода сегодня. У меня нет окна в комнате. Tá? Não tenho janela, não posso ver. Tá? Eu não saí na rua hoje, não sei. Я сегодня не была на улице, я не знаю, какая погода. Это хороший ответ. Essa é uma boa resposta, tá? Mas só не знаю, não vale. Mas не знаю, потому что я не вижу, да? Это нормально. Então, é mais ou menos isso, né? Ou, por exemplo, às vezes, tipo, que ônibus vai para o centro? Eu lá sei que ônibus vai para o centro. Você pode falar, olha, não sei porque eu não pego ônibus. Tudo bem, né? Eu não sei porque eu esqueci, mas eu acho que aquele ônibus serve. Pode inventar o número do ônibus também. Eu acho que é o número 10, não sei. A segunda parte, vamos terminar já. Começamos um pouco atrasados, mas então, por isso vou estender um pouco com sua permissão, tá? Mas vamos terminar já essa última subteste. Aqui, a segunda parte da prova oral, porque responder 5 perguntas é a primeira parte. A segunda parte é muito rápido isso tudo, tá? Eu estou explicando, parece muito, mas é rápido. A segunda parte, vocês têm que começar o diálogo. Ou seja, não espera que a pessoa vai te explicar a situação. Познакомьтесь с описанием ситуации, conheça, familiarize-se com a descrição da situação e начните диалог. E você que tem que começar o diálogo. Например, я хочу купить музыкальный диск. Посоветуйте, какой диск мне купить. Tá? Vocês podem falar, я советую тебе купить диск Jorge Versilo. Это отличная бразильская música. Да? Alguma coisa dessa. É breve, você não precisa elaborar um diálogo. É só responder, é só iniciar o diálogo nesse tema, de acordo com essa situação. Ou, por exemplo, essa é bem típica. Вы опоздали на урок. Объясните преподавателю, что случилось. O que a gente faz quando atrasa? Pede desculpas e fala, tipo, desculpa, a internet não está funcionando. Não, desculpe, o ônibus atrasou. Tá? Então, podem até fazer esse simulado em casa, né? Pensar, por exemplo, as possibilidades, o que vocês poderiam responder, como se fala isso em russo. E a terceira parte, vocês têm, na verdade, 10 minutos para se preparar e 5 minutos para apresentar. Vocês têm que preparar uma comunicação. Например, подготовьте сообщение на тему «Я и мой друг». Eu e meu amigo, tá? E aqui tem perguntas que vocês podem seguir. Vocês não precisam ler pergunta e responder. Não é esse formato, tá? Как зовут вас и вашего друга? Меня зовут Воля, моего друга зовут Иван. Нет, não é assim. Vocês contam assim, como se fosse... meu nome é Volia, meu amigo é Ivan, contar sobre mim e sobre ele. Eu tenho tantos anos, ele tem tantos anos. Eu moro aqui, ele mora em São Paulo. Nós nos conhecemos 2 anos atrás, nós estudamos na mesma faculdade, eu gosto de matemática, ele gosta de língua russa, não sei, esse tipo de coisa, né? E aqui tem, ele é gente boa, por isso que muito honesto, por isso que eu gosto dele, por exemplo, né? Então, ou não, eu não gosto por causa disso. Tá bom, brincadeira. Mas vejam só, tanto na escrita quanto na conversação, vocês sempre têm uma lista de perguntas que vocês levam como um esqueleto de comunicação do texto. Isso, inclusive, serve para a vida, né? Porque, em geral, na pergunta, tem uma parte da resposta. Se está escrito... por exemplo, сколько вам лет? Você já lembra? Вам дативу. Então, vou usar мне лет, да? Сколько ему лет, да? Ему лет, да? Где вы живете? Я живу... Em geral, metade da resposta é a pergunta. Aliás, a maior parte, né, da resposta, às vezes, é a pergunta. Então, você já aproveita essa parte. Então, eu acho que é isso. Só lembrando que a gente já tem, na verdade, um curso elaborado que a gente fez ano passado sobre conversação para A1 e A2.
vendo todos os temas de conversação, a gente pode repetir se tiver demanda. Lembrando que as avaliações de 3 modalidades, que é escrita, léxica, gramática, audирование e чтение, tá? Léxico, gramático, áudio e leitura, vocês podem fazer no virtualclubeslavo.com.br, gratuito, só cadastrando-se na plataforma, sem nenhuma outra burocracia, tá? Mas tem limite, o prazo de 3 dias, tá? Que vocês acessam, fazem, e cada subteste tem um limite de tempo previsto pela prova, ou seja, é um simulado mesmo, tá? Você faz que nem na prova, só que sem certificado, tá? E estamos disponíveis também para dúvidas. Vou enviar para vocês os materiais, como falei, né? Tudo que eu apresentei, vou enviar para vocês agora. Sim, para quem se inscreveu, para quem se inscreve na prova de proficiência, que nós vamos aplicar já agora em maio, acho que 21, 22 de maio, daqui a pouco, nós temos um grupo do Zap para tirar as dúvidas, e também vocês podem marcar aulas, ou, enfim, fiquem à vontade quando precisarem de qualquer tipo de apoio, tirar dúvidas, qualquer coisa aí, estamos aqui sempre para ajudar vocês. Tá? Alguma dúvida? Então, a preparação é individual e o curso de vocês, ele dá um apoio, assim, a partir da solicitação do aluno, é isso? Sim, a preparação, assim, a gente não tem como, assim, preparar uma turma para... A gente poderia, na verdade, se tiver interesse, de repente, né, em uma turma inteira solicitar uma preparação para a prova, né? Porque, assim, a gente tem esse apoio de, olha, você tem esses simulados no site, tá? As 3 modalidades, você pode fazer essa autoavaliação, não precisa da nossa presença, para você se avaliar. Você tem um resultado, com esse resultado você pode tirar dúvidas, você pode solicitar, por exemplo, uma aula com o professor e falar, tipo, olha, quero ver que regras eu preciso revisar, quero que você me passe uns exercícios, assim, para revisar essas regras que eu errei. Então, esse tipo de coisa é possível. Para ver a escrita e a conversação, também a gente pode marcar aulas, e para conversação, eu já falei que nós temos, assim, existe também um curso que a gente pode iniciar a qualquer momento, se tiver demanda, só específico para conversação, para esse nível. De modo geral, assim, esse nível não é que, tipo, a gente não pode em 2 semanas preparar para esse nível do 0, tá? Então, em geral, se você está querendo aplicar querendo fazer essa prova, você provavelmente já tem A1, só precisa conferir se não tem que revisar alguma coisa, algo do tipo. E os cursos regulares, nós oferecemos também várias modalidades. Tem um curso EAD, tem turmas, toda hora começa alguma nova turma do 0, e tem também turmas que continuam, em qual você pode entrar, de repente, a depender do seu nível, né, e das suas demandas, das suas preferências de horário. A gente sempre tem algumas turmas ativas, e tem aulas individuais também, com várias professoras e professores do Clube Eslavo. Então, a gente sempre, em geral, acha o horário confortável para estudante. Então, tem essas possibilidades, né? Tem cursos regulares, e para preparação para a prova, a gente aconselha fazer simulado, tem grupo do Zap para tirar dúvidas, e a possibilidade de marcar aulas para fazer o simulado de escrita ou de conversação. Tá, entendi, obrigado. Obrigada. Mais alguma dúvida? Sugestão? Não? Tá bom, gente. Então, espero que vocês souberam alguma coisa nova hoje, né? Assim, alguma informação sobre a prova. Espero que gostaram. E vamos nos preparar, então, né? Se quiserem qualquer tipo de apoio aí com a prova, ou não com a prova, né? Ou com outros cursos, outras oportunidades do Clube Eslavo, fiquem à vontade também, podem sempre nos escrever. E espero que nos vemos em breve em outras oportunidades, tá? Porque sempre oferecemos, além de cursos regulares, alguns
alguns cursos específicos, né? Agora, inclusive, temos aqui 2 estudantes do curso de verbos de movimento, que é um assunto que preocupa muita gente, né? E assim, fazemos um curso à parte para isso, né? Já tivemos curso de números, curso de conversação também, enfim. Então, além de cursos regulares de acordo com cada nível, sempre oferecemos algumas coisas assim específicas para reforçar certos pontos complicados de russo. Tá? Então, muito obrigado aí. Foi muito boa a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço e eu vou enviar materiais para você já. Quem nos assistiu em gravação também solicitem os materiais que a gente envia, tá? Спасибо. Хорошего дня. Хороших выходных. Ótima semana. Muito prazer. Obrigado. Пока.